todas e todos, estamos chegando agora ao nosso terceiro momento no desenvolvimento da nossa disciplina, das nossas discussões. E nesse momento chegamos a aquilo que seria considerada a filosofia clássica com Platão. Anteriormente a Platão, o seu orientador, o seu tutor é o Sócrates, a partir de onde se diria que aquela filosofia dos fisiólogos que discute a partir da experiência seria uma filosofia pré-socrática. E essa filosofia do Sócrates, como uma filosofia que rompe paradigmas, que deixa de ser considerada pré-socrática ou deixa de estar relacionada aos fisiólogos, está muito direcionada a alguns elementos que o próprio Platão desenvolve a respeito do Sócrates. O Sócrates não deixa por si mesmo nada escrito, então aquilo que sabemos, sabemos a partir do próprio Parmênides, e uma das questões que envolve é essa centralidade no ser humano. Duas frases são tipicamente vistas como socráticas. Uma é aquela bastante conhecida, só sei que nada sei, onde o Sócrates discute a impossibilidade de um domínio completo da sabedoria e de não se colocar como um sábio, ou seja, opor-se àquele pensamento de um mito em que haveria uma sabedoria como dominadora, mas apresenta-se como um filósofo, um amigo da sabedoria. E a segunda, o conhece-te a ti mesmo, que não é uma frase do próprio Sócrates, é retirada do pórtico do oráculo de Apolo Delfos, mas que o Sócrates traz para si com o sentido de que é necessário trazer como problema não mais aquilo que era problema nos mitos, a arqué, que continuou sendo problema entre os fisiólogos, essa busca pelas origens, pela arqué, mas uma busca por si mesmo. E essa busca por si mesmo, Sócrates colocaria metodologicamente como fruto de uma maiêutica. Maiêutica é uma palavra grega que significa parto, parteira. A mãe de Sócrates era uma parteira, e ele compreende que o conhecimento estaria num processo em retirar de si algumas verdades que já se encontram dentro da pessoa. Essa forma do Sócrates de pensar, ela se opõe a um grupo de pensadores que estava trabalhando neste mesmo período, um grupo de professores, que envolvia a forma de conhecimento relacionada a uma venda do saber, uma venda do saber falar, principalmente. A ideia é de que, substituído o mito em que se tinha uma verdade plena, uma verdade confiável, as coisas ficam relativizadas demais, então quem passa a ser a medida das coisas, quem passa a dizer o que é certo e o que é errado, é o próprio homem, e se o homem passa a dizer o que é certo e o que é errado, é necessário que se tenha bons argumentos para convencer aos outros de que o seu certo é melhor do que o certo do outro. Compreendem aí a diferença entre o que o Sócrates estava propondo, no sentido de buscar uma verdade que já está dentro de si, e aquilo que os sofistas estão dizendo, em que a verdade pode ser vendida, comprada, pode ser colocada em negócio, dependendo do tipo de argumento que se faz. O Platão é um pensador que vai seguir o pensamento do Sócrates, seguir a proposta socrática de que, no fim das contas, seria necessário exercer um diálogo a partir da maiêutica, encontrar essa verdade interna a partir dos diálogos que se produzem. Isto só seria possível, de acordo com o Platão, porque a alma que existe em nós manteria uma imortalidade, ou seja, antes da alma habitar o corpo em que estamos, ela já conheceu a verdade. Ela já se encontrou com as coisas mais elevadas. Estas coisas mais elevadas estariam, de acordo com Platão, no mundo das ideias, que, de certa forma,
estaria mais próximo àquilo que o Parmênides nos apresentava entre os fisiólogos. Um ser perfeito que não tem necessidade de mais nada, não tem carência de mais nada e, portanto, em sua perfeição, ele expressa uma base para todas as outras coisas. A forma a partir do que as outras coisas que existem no mundo seriam feitas. A forma perfeita, a estrutura perfeita, sendo que nós todos seríamos imperfeitos, seres de um movimento ao estilo do Heráclito. Conhecer essas coisas mais elevadas, de acordo com Platão, exigiria um esforço, aquilo que ele explica como uma navegação feita com remos, uma navegação em que você se esforça para chegar até o objeto, diferente de uma navegação levada apenas pelos sentidos, como de certa forma os próprios fisiólogos estariam fazendo nessa crítica platônica, em que você não conhece completamente, mas está limitado apenas ao sabor dos ventos, para onde as coisas vão te levando. Nesse sentido, poderíamos dizer que os mestres da verdade presentes no mito, com seu conhecimento pleno a partir de um objeto sobrenatural, um objeto que nos ultrapassa, representariam uma tese a partir da qual os próprios fisiólogos são uma antítese, usando do logos, usando da racionalidade, mas se prendendo a um objeto natural, a uma navegação via velas, enquanto o Platão pensa a proposta de um método do logos, sintetizando assim, portanto, uma parte da antítese, com aquilo que seria um objeto do mito, ou seja, o sobrenatural, no sentido de algo que ultrapassa a natureza, no sentido dessa forma perfeita ou esta coisa maior que nos ultrapassa. Nesse aspecto, portanto, teríamos uma possível dialética platônica enquanto, se mudarmos o foco, pensarmos a partir não dos mitos, mas a partir de Heráclito e Parmênides, teríamos uma outra dialética, em que o Heráclito propõe que tudo é movimento por causa dos opostos, enquanto Parmênides que não existe movimento exatamente por não existirem opostos, e o Platão compreenderia que as ideias perfeitas, à la Parmênides, são imóveis, mas os sentidos e a nossa vida corpórea nos coloca diante do movimento e das aparências que este movimento nos causa, assim como Heráclito. Vivemos um mundo onde tudo de fato é movimento, mas devemos nos esforçar, como uma navegação via remo, para chegar a este mundo onde as coisas são mais perfeitas. Um mundo onde as coisas são mais perfeitas exigiria uma educação própria dos filósofos, uma educação para a alma, uma educação que direciona o nosso conhecimento não para o corpo e seus prazeres, mas para a alma e aquilo de mais elevado, perfeito e imóvel que nós podemos conhecer via maiêutica. Eu vou buscar dentro de mim aquilo que é o mais perfeito, e ao buscar dentro de mim o que é mais perfeito, eu acabo renegando a imperfeição que está relacionada às coisas do corpo. Para isso, então, deveríamos aprender a escolher bem quem será o nosso guia. Ao invés de pura e simplesmente nos deixarmos guiar por aquele que parece dizer uma verdade, como os poetas nos mitos antigos pareciam e seduziam com a verdade que apresentavam, como um mito completamente verdadeiro, mas que não permitia qualquer possibilidade de pensamento pessoal e individual, substituindo, portanto, por um filósofo que vai questionar e levar-se até um conhecimento mais próprio, um conhecimento mais verdadeiro,
um conhecimento que não estaria preso apenas ao que os sentidos apresentam. Deixar-se levar pelo que os sentidos apresentam seria deixar-se levar pela navegação a remo, uma navegação que o próprio Platão vai criticar em nome de uma vivência mais elevada, uma vivência mais propriamente legítima daquilo que ele conseguiria como um grande pensador. Algo que então substitui o sentido pela inteligência, que substitui o corpo e a educação diretamente relacionada ao corpo e ao corpóreo pela alma e as coisas que a alma possibilitaria como verdadeiro conhecimento. Esta educação da inteligência, substituindo uma educação do corpo, representa, portanto, uma melhor educação, uma educação mais plena para uma sociedade igualmente mais plena. Encerramos por aqui, então, este terceiro momento nosso, pedindo desculpas pela latição dos cachorros, mas paciência. Até a próxima.